Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ser breve, por isso eu quero pedir aos irmãos que abram sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 3, Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 3. Vamos fazer a leitura do versículo de número 1 ao 10. Antes, vamos fazer mais uma breve oração. Senhor Deus, que a Tua graça, Senhor, se derrame poderosamente através da Santa Palavra. Que o Senhor haja no meio de nós. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos conduza, que Teu Espírito Santo possa nos conduzir sempre a Ti, Deus, e que a Tua palavra nos alimente nesta noite, trazendo sobre nós edificação, trazendo sobre nós consolo e esperança, trazendo sobre nós, ó Deus, exortação. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. As crianças de 0 a 10 anos estão liberadas para o culto infantil que terá aqui nas dependências da igreja. As crianças podem se deslocar para o trabalho que será realizado. As pessoas já estão ali na frente. Mateus 3, versículo 1 ao 10. Eu quero convidá-los a ficar mais uma vez. Vamos ler o texto. Eu quero ler com os amados irmãos. Vamos estar lendo os versículos ímpares e os irmãos lerão os pares. Capítulo 3 do Evangelho de São Mateus, versículo 1 ao 10. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então saíam até com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Sentar, meus irmãos. Contato com o reino de Deus. Meus amados, neste breve texto que nós lemos, nós vemos João Batista pregando no deserto, anunciando o reino de Deus. A pregação de João Batista trazia esse anúncio do reino de Deus. Era uma mensagem que chamava o povo ao arrependimento, chamava o povo à confissão de pecado. João, ele veio como profeta que antecederia o Messias. Por isso que é relatado nesse texto que ele é a voz que clama no deserto, conforme foi profetizado
por Isaías há muitos anos atrás. João não era o Cristo, mas era aquele que preparava o caminho para o Cristo. E nesse caso, Jesus, que logo estaria também começando o seu ministério, estava prestes a começar, é antecedido por este profeta chamado João Batista. Meus amados, quando nós vemos essa mensagem de João anunciando o reino dos céus ou o reino de Deus, Mateus usa o termo reino dos céus, outros escritores vão usar reino de Deus, mas o reino dos céus que João aqui anuncia, nós podemos ver algumas características ou alguns ensinamentos que João apresenta a respeito do contato que as pessoas deveriam ter com este reino, o contato com o reino de Deus, ou algo que resultaria antecedendo este contato, se preparando para este contato, para terem acesso ao reino, ou tendo um contato com o reino de Deus através da pessoa do Messias. Mudanças deveriam acontecer, deveriam proceder na vida dessas pessoas, das pessoas. E esse texto mostra muito claramente que as pessoas entenderam muito bem a mensagem de João, porque era uma mensagem de convocação ao arrependimento, de convocação à confissão de pecado, de convocação à fé. Fé naquele que viria, no Messias, no reino de Deus, e chegara através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o contato com o reino de Deus. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que o contato com o reino de Deus nos chama ao arrependimento. É isso que João faz em seu evangelho, na sua mensagem. Se nós queremos ter contato com o reino de Deus, se queremos adentrar no reino de Deus, se queremos vivenciar o reino de Deus, não há outro caminho senão o caminho do arrependimento. É isso que diz o versículo número 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. As chamadas igrejas que nunca conclamam o povo ao arrependimento são falsas igrejas e pregam um falso evangelho, como dizia Paulo. Vir a Cristo, meus irmãos, é um chamado à mudança de vida, a uma mudança de mente, a uma mudança de coração. E João olha para um povo que esperava o Messias, um povo chamado povo de Deus, ele estava falando para judeus, e chama esse povo ao arrependimento, porque o reino de Deus está próximo. Vir a Cristo é mudar mente e coração, e não de religião ou de igreja. É isso que nós precisamos diferenciar. Aqueles que não conhecem a Cristo aí, eu estou falando para aqueles que não conhecem a Cristo, devem voltar-se para Deus através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, arrependendo-se dos seus pecados e confessando ao Senhor como Salvador de suas vidas. Vir a Cristo é confessar e deixar para trás os pecados. É preciso que nós entendamos que, por natureza, somos inimigos de Deus. Todo pecador é inimigo de Deus. É por isso que a Bíblia fala de graça. É Deus olhando para os seus inimigos e oferecendo a eles gratuitamente a salvação. É olhando para os seus inimigos, aqueles que detestam a Deus, que se rebelam contra Deus, e Deus estende a sua mão graciosa e entrega ao seu Filho, não por aqueles que o amam, mas por aqueles que são seus inimigos, os atraindo para si através desta graça, deste amor em Jesus Cristo. O Evangelho chama esses inimigos de Deus a se arrependerem e deixarem de ser inimigos de Deus. Vivemos uma geração que não tem mais consciência de seus pecados, não compreende ou não acredita que seus pecados serão tratados por Deus com extrema seriedade. A Bíblia fala muito disso, meus irmãos. A Bíblia tratou disso no Antigo Testamento. Muitas vezes vemos Deus agindo
contra aqueles que se rebelam contra ele, inclusive no meio de Israel. E esse Deus não mudou. É muitas vezes gracioso, é tardio em irar-se, como diz alguns dos salmos. Ele sustenta a sua ira graciosamente, esperando que o povo se volte e se arrependam. Mas há um momento que Deus decide julgar, e decidirá com certeza sobre cada um de nós. Um dia está marcado para Deus decretar a sentença sobre nossas vidas, seja de absolvição ou de condenação. Você pode até confortavelmente viver uma vida dissoluta, uma vida libertina e imoral hoje. Viver como se Deus não existisse, como se um dia não for, de fato você não fosse ser julgado, como se Deus não fosse te pedir contas. Eu quero dizer que você está enganado se viver assim, porque os teus pecados é algo muito sério, terrível para você mesmo, para a sua própria vida. Deus não tratará nenhum de nós como inocentes, nenhum de nós. Então, nesta noite eu quero alertar você, pretendo deixar você bem consciente do que irá enfrentar se morreres nos teus pecados, sem fé, sem arrependimento, sem Cristo. A Bíblia diz que Deus derramará impetuosamente a sua ira santa contra todos os impenitentes no dia do juízo. Então preste atenção no que diz o escritor aos Hebreus: ainda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa é a expressão que ele diz. É terrível cair nas mãos do Deus vivo. Ele está falando de juízo. Ele está falando do juízo divino. Eu não tenho a dimensão de quão avassalador e terrível será a presença de Deus para exercer seu juízo aos homens. Eu não imagino, não tenho a menor ideia, a mínima ideia dos sofrimentos impostos aos inimigos de Deus ao cair em suas mãos no dia do juízo. O que eu posso dizer, segundo a revelação bíblica, é que eles preferirão serem esmagados pelas rochas do que enfrentar tal situação. Querem se esconder daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Como diz as Escrituras. Eu não sei como será isso. Eu só sei que os homens preferem que uma rocha caia por sobre ele do que enfrentar a Deus, do que encararem este dia. Então, meus queridos, quão terrível será este dia. E João chamava as pessoas ao arrependimento enquanto havia tempo. E nós continuamos a entregar esta mesma mensagem. Arrependa-se enquanto há tempo. Arrependa-se enquanto há tempo. Como está ordenado Deus uma só vez. Depois disso segue-se o juízo. Não tem mais volta. Diante de você está o reino dos céus através de Jesus Cristo. O reino dos céus está próximo, disse João Batista. Ou melhor, o reino dos céus está presente ou é chegado em uma melhor tradução. E o arrependimento gerado pela fé em Jesus é a nossa ligação, é aquilo que nos liga a Deus através da fé que temos em Jesus. Reino de Deus. Nós entramos no reino de Deus através de Jesus, nos arrependendo dos nossos pecados, confessando ao Senhor, confessando diante dele as nossas faltas e confiando na sua misericórdia, no seu perdão. Somos chamados a este arrependimento para entrarmos na presença do Senhor Jesus, para estarmos na presença de Deus, para desfrutarmos do reino de Deus. A presença de Jesus
é a presença do Reino. O Rei nos apresenta seu reino e nos chama para dele participarmos. Ele diz: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O Senhor nos chama a sermos partícipes deste reino. E esse chamado, meus irmãos, envolve a nossa fé nele. E esta fé nos leva ao arrependimento dos nossos pecados, a uma mudança total de vida. É por isso que João Batista começa o seu discurso, sua pregação, falando: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Mensagem curta e muito direta. Muito direta. Estar na presença do Reino e permanecer no seu reino é preciso se banhar no arrependimento. Não é só nas águas do batismo. Pedro vai falar lá do batismo que nos leva ao arrependimento. O batismo de arrependimento, de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. O batismo é um sinal de que nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para Deus. E queremos nos purificar em Deus, nos purificar em Cristo. Então, nós precisamos nos banhar no arrependimento, revestidos pela fé no Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, João diz mais. Foi-se embora a minha hora. João diz mais, e aí eu vou correr aqui para encerrar. O contato com o Reino de Deus nos leva à confissão de pecados. Provérbios nos diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessam e deixam alcançará a misericórdia. Nós precisamos, meus irmãos, ter uma vida contínua de confissão de pecados diante do Senhor, de buscarmos ajuda em Deus, de depositarmos a confiança de que, embora tenhamos as nossas faltas e as nossas falhas, Deus está sempre disposto a nos perdoar e nos acolher como filhos e a nos direcionar nessa caminhada. Deus estará sempre ao nosso lado, nos confortando e nos fortalecendo para vencer todo e qualquer pecado. E nós somos chamados a estarmos com os nossos corações abertos para o Senhor. Não há como esconder aquilo que está no nosso íntimo diante de Deus. Não há. Eu acredito que talvez possamos até enganar nós mesmos por um bloqueio que nós utilizamos para não sermos acusados pela nossa própria consciência quando erramos. É isso que nos leva muitas vezes a dividir as nossas culpas com os outros, né? Geralmente, quando nós somos culpados de alguma coisa, nós sempre utilizamos o mais para amenizar as nossas culpas. Isso é uma proteção até inconsciente muitas vezes que nós temos. Nós nos defendemos daquilo que nos agride. Então, quando nós erramos, nós sempre procuramos trazer desculpas ou minimizar as nossas culpas, dividindo com outros ou acusando outros de que nos levou a tal fato. Mas é preciso nós termos a consciência que Deus nos recebe como filhos, amorosamente, e nos chama a confissão de pecados, nos chama a termos uma vida de confissão de pecados. E diz, verso 6: e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Isso é o sinal do arrependimento. O arrependimento, ele leva a consciência de que erramos. Não há como você se arrepender de algo se você acha que não está errado. Não tem como.
ou que acha que não foi tão culpa sua. Foi culpa minha, mas não foi bem culpa minha. Se arrependendo que você não tem culpa? É preciso, meus irmãos, tenhamos o nosso coração aberto diante do Senhor, confessando as nossas faltas, as nossas falhas. Diz o apóstolo João que o Senhor Jesus é o nosso advogado diante de Deus. Deus graciosamente nos perdoa todas as nossas transgressões. Meus amados, em terceiro lugar que nós podemos extrair desse texto é que o contato com o reino de Deus nos leva a entender que a tradição religiosa não nos garante nada. A fé dos seus pais, a frequência na igreja, cumprir todos os ritos que você é chamado a fazer, não garante nada. Veja aqui o versículo de número 9. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os judeus estavam confiados na herança de serem descendentes de Abraão. Os judeus estavam confiados de que eles pertenciam à descendência de Abraão. Portanto, eles eram partícipes do povo de Deus. E, na verdade, eram os da fé, que de fato eram filhos de Abraão. Paulo vai explicar isso aos Gálatas. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que procedem, que andam na fé que andou Abraão, e não simplesmente uma descendência carnal. Isso nos ensina muito, meus irmãos, porque isso nos mostra que não basta darmos a fé dos nossos pais, é preciso vivenciarmos a verdadeira fé. Não basta estarmos confiantes de que nasci na igreja, meus pais eram crentes, me disseram o verdadeiro caminho. Nós precisamos experimentar esta fé, vivenciar esta fé. É preciso fazer como os outros fizeram aqui, iam até João e eram batizados, se arrependiam dos seus pecados, confessavam os seus pecados e eram batizados. Mas um grupo chegou lá e iriam lá ser batizados por João. João os acusa. João diz que eles precisavam produzir frutos dignos de arrependimento. Então, se nós estivermos frequentando a igreja, mas nós não tivermos frutos dignos de arrependimento, não tivermos um coração voltado para Deus, não nos importarmos com os nossos pecados diante de Deus, nós estamos vivendo como viviam estes homens, acreditando numa tradição religiosa, como se essa tradição fosse nos garantir alguma coisa. Só quem garante alguma coisa é Jesus Cristo. E estar em Jesus Cristo é estar de fato, ou é ter uma mente mudada, um coração mudado, voltado para Deus, arrependido dos seus pecados, confiantes em Jesus Cristo e não em si mesmo. E aí eu encerro dizendo que o contato com o reino de Deus nos leva a produzirmos bons frutos. Versículo de número 10. Já está posto o machado a raiz das árvores, toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, cortada e lançada ao fogo. Não quero falar daqui produz mau fruto. Quero dizer que aqueles que adentram na presença de Deus, aqueles que se arrependem dos seus pecados, que confessam os seus pecados diante do Senhor, não tem outro caminho senão apresentar bons frutos. Porque é uma vida de comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus tende a apresentar bons frutos. Quem não tem comunhão com Deus tende a apresentar maus frutos. Então, pegando a analogia, né? A árvore que é plantada no jardim do Senhor, ela produz bons frutos. A
A árvore que está plantada no mundo, essa só produz as coisas do mundo. Então, meus irmãos, o Evangelho nos chama ao arrependimento, à confissão, a não nos apegarmos às coisas religiosas, nem à tradição nenhuma, mas em Jesus Cristo, e vivermos uma vida que agrada a Deus, através de frutos dignos de arrependimento, frutos que glorificam o nome do Senhor, obras que glorificam a Deus, afastando de nós toda e qualquer mácula. Obviamente, o Senhor não está nos chamando à perfeição, o Senhor não está nos chamando ao arrependimento, o Senhor não está nos chamando à perfeição, está nos chamando à confissão de pecados. É preciso ter esta consciência como povo de Deus, e aqueles que ainda não compreendem isso, que estão distantes de Deus, é preciso que você tenha essa consciência de que o machado está posto à raiz das árvores. Você está por um fio. A mão de Deus está prestes a baixar e sua sentença não voltará atrás. Então, arrependa-se enquanto ainda há tempo. Confesse os seus pecados aos pés de Jesus Cristo. Desfrute do seu perdão gracioso. Deleite-se em seu amor. Não confie em si mesmo, nem por pertencer a algum grupo religioso. Os filhos de Deus não são os que seguem cegamente a religião de seus pais, mas aqueles que, olhando para Jesus, encontram a paz com Deus e, por conseguinte, sua filiação. E assim, meus irmãos, estes que adentram ao reino através de Jesus Cristo passam a desfrutar deste reino, da presença de Deus em todas as suas promessas. Bem-aventurados são aqueles que depositam a sua confiança em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Não saia daqui desta noite sem confessar os seus pecados diante de Deus, sem se arrepender dos seus pecados, sem se voltar para Cristo. Que Deus nos abençoe.